Olá, amigos do Facebook, amigos do YouTube. Obrigado por acompanhar meu trabalho. Obrigado por compartilhar os meus vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. E hoje, como vocês estão vendo o título da mensagem em cima, né? A mensagem é: o que você realmente precisa saber, né? Muitos sabem, como vocês sabem, eu faço esses vídeos, coloco aqui no Facebook, no YouTube. Faço também um estudo na escola dominical aqui na minha igreja aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, e são gravados, vai para Kadosh, e também os áudios estão aí na página do Apocalipse. E eu estou fazendo o meu trabalho de estudar a Bíblia e fazer essas pregações simples, né? Minhas pregações são simples, sem muito enfeite, né? Se alguém quiser editar meus vídeos aí, colocar as passagens, alguma coisa, eu agradeço, mas eu prefiro trabalhar na simplicidade, porque a beleza do Evangelho está nas palavras de Cristo e não na do pregador. E por fazer esse trabalho, muitas pessoas elas vêm me perguntar as coisas, né? Entram em contato, principalmente pelo Messenger do Face, e perguntam muitas coisas, né? E as perguntas que estão no topo da lista são batismo e ceia, né? E eu sempre respondo essa pergunta com outra pergunta. Eu pergunto assim: você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Então por que eu faço isso? Pelo simples motivo: tanto o batismo quanto a ceia, eles foram feitos para os salvos. São duas ordenanças de Jesus. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá nos Evangelhos. Jesus ordenou que batizassem, né? E a ceia também. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E as igrejas estão cumprindo muitas estão cumprindo. O problema está nos detalhes, né? Batismo é por imersão, não é? Né? O batismo é em nome de Jesus, ou o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ceia também, se usa vinho ou se usa suco de uva, ou também o pão, se tem fermento ou não, e tal. Eu tenho a resposta para essas perguntas, biblicamente falando. Eu já estudei muito sobre esse assunto, né? Se bem que para me inteirar também. O problema é, se você não é salvo, não adianta você saber disso. A ceia e o batismo foram criados para os salvos em Cristo. Isso é bíblico, isso é verdade. Não adianta tomar a ceia, depois ser condenado. Não adianta ser batizado, entrar seco e sair molhado, se você não tem salvação, né? E tem muitos pontos da Bíblia. Se eu fosse fazer um vídeo completo, eu ia ficar aqui uma hora, né? Mas eu separei dois aqui, né? Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, vamos ler alguns versículos. Vamos começar lendo o 3 e o 4 de Romanos capítulo 6, diz assim, ó: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Então aqui Paulo está explicando o quê? Que o batismo, né, é um símbolo de morte e ressurreição, né? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, então nós cumprimos também simbolicamente esse ritual de morte e ressurreição, né? Para nós tem outro sentido, o sentido de quê? Morrer para o mundo, nascer para Cristo, né? Nascer para uma nova vida. É um novo nascimento que Jesus fala a Nicodemos lá em João, no capítulo 3. Esse é o novo nascimento. Então esse é o símbolo do batismo. Mas esse símbolo é para os salvos. Se você não tem certeza da sua salvação, seu batismo não valeu de nada. Porque o batismo foi criado e ordenado para os salvos. João batizava apenas os que se arrependiam. Procura lá em João, no capítulo 1, capítulo 2, vai falar de João Batista. Versículos 5 a 8, para você ver que o batismo é para os salvos.
Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se é semelhante o símbolo na morte, também é na ressurreição. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar também igual a ele, num corpo glorificado. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então não tem sentido nenhum você ser batizado, né? E não ter certeza da sua salvação. Você é batizado e não sabe, como Paulo falou aqui, ó. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se você foi batizado e não crê que você vai viver com Cristo, não valeu nada o seu batismo. Então, o que você realmente precisa saber é da sua salvação. E agora nós vamos falar também um pouco sobre a ceia, que é outro assunto controverso, né? E as pessoas perguntam tanto. Lá em Lucas, no capítulo de 26, versículos 26 até o 30, até o 29, vamos ler, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus diz: toma, este é o meu corpo, toma e comam. Então não é a transubstanciação católica, que eles acreditam que é o corpo mesmo. Se fosse o corpo de Cristo realmente, como ele estava em corpo presente, ele teria que cortar um pedaço da sua carne e servir para eles, né? E os apóstolos na primeira ceia comeram realmente pão, né? E ele diz que é o corpo dele, quer dizer, é aquele corpo santo, puro, que encarnou como homem, sendo Deus, e foi entregue aos pecadores por nós, por mim, por você. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. A morte de Cristo sela a nova aliança. A salvação pela graça, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, a ceia é o símbolo de que você aceitou. Você é participante do corpo, que foi entregue pelos pecadores, e pelo sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que você é participante disso. Então, se você participa da ceia sem salvação, não faz sentido nenhum. E tanto é que o versículo 29 diz assim, ó, um versículo que é esquecido por muitas pessoas. Muitas pessoas ignoram esse versículo. Olha aqui, ó. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus, ele prometeu que essa ceia que ele serviu seria a última que ele participaria, né? E a próxima ceia que ele fosse tomar, ele ia tomar junto com os discípulos que estavam assentados à mesa, no reino do Pai. Então, quer dizer, aqueles mesmos que estavam ali iriam estar lá, né? No reino do Pai. E lá no reino do Pai vai haver pecador que não vai ser salvo? Não, somente os salvos. Então, a ceia e o batismo é para os salvos. Então, se você não é salvo, aí você pode entrar em contato comigo e perguntar para mim: como é que faz para alcançar a salvação? Aí sim, essa resposta eu quero te dar. E depois nós vamos falar de batismo e ceia. E só para lembrar uma coisinha assim, eu nem vou citar versículos bíblicos para não alongar muito o vídeo. Como se diz, Judas Iscariotes. Ele foi batizado por João Batista. Ele recebeu o batismo verdadeiro mesmo, do próprio João Batista. E ele ceiou, ele recebeu a ceia diretamente das mãos de Jesus. Mas ele foi condenado e foi lançado no inferno. Já o ladrão da cruz, aquele que estava, um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus, né? Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então o ladrão da cruz, ele não teve batismo,
nem participou da ceia, mas ele foi salvo. E Judas teve os dois e foi condenado. Então, o principal para a sua salvação, o principal ensinamento que você precisa saber é salvação. Se você tem salvação, depois sim nós vamos conversar sobre o batismo. E compartilhe esse vídeo. Talvez muitas pessoas que estão na sua igreja, seus amigos, precisam saber disso. Ajude compartilhando. Até mais.